E quero aproveitar e convidar a todas as pessoas que sábado, depois de amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer uma constelação xamânica em grupo. Para participar é totalmente gratuito. A gente vai usar a roda de cura xamânica, que é esta maravilhosa aqui. Então, quem tem interesse em assistir e participar da constelação xamânica que vai acontecer no sábado, o meu telefone tá na bio. O link do WhatsApp tá na bio. Então é só mandar um oi no WhatsApp para se inscrever na constelação xamânica em grupo online, sábado, agora, às 14 horas. Bom dia! Oiê, Você é querida. ótima de tecnologia, somos duas, né? Eu não achava nenhum lugar para apertar aqui. É assim mesmo. Faz parte. Olha os cabelos. Nem acordei agora, acordei às 5 da manhã, mas parece que eu acordei agora, né? O cabelo ele foi colocado em nossa cabeça pra gente aprender que a gente não tem controle sobre a vida, né? Ai, boa, boa, então é isso, né? A gente não tem controle de nada, do cabelo Nada, menos nem ainda, que né? o próprio cabelo tá na cabeça. Então, minha filha, tem dia que ele tá assim, tem dia que tá assim. Tá tudo ótimo. Bom, a Bárbara, quero apresentar a Bárbara aqui pra quem não conhece. É uma querida. Ela. Ah, conta como a gente se conheceu, Bárbara. Melhor você contar. Ah, eu trabalhava no mundo corporativo, era gerente comercial e eu estava transitando de carreira. E um dia no meu e-mail, milagrosamente, chegou um convite da Elaine para participar de um workshop que ela ia fazer lá na Paulista. E aí eu fui e me inscrevi. E aí eu conheci a Elaine nesse dia, já faz isso uns 12 anos, eu acho, para mais. Acho que uns 14, na verdade. Acho que sim. E aí eu adorei o workshop dela, foi sobre as constelações familiares, e eu me encantei absurdamente com a leveza que ela passou o tema. Eu já tinha feito uns anos atrás, mas não foi algo tão assim que me comoveu tanto e adentrou tanto na minha alma. E aí eu falei, Lene, quando você vai dar curso? Ai, não sei, vou ver, te aviso. E aí um belo dia ela resolveu dar curso. E eu fui, fiz o curso com ela. E desde então a gente não se separou mais, né? Se for falar, é uns 12 anos aí juntas. E aprendi muita coisa. Até eu tenho um fato interessante sobre nós, que é a energia, né? Eu não acreditava em energia, acreditem só, gente, é verdade. Até que ela mostrou pra mim que a energia era material e existia. Eu falei, putz, gente, descobri um universo que eu nem sabia que era real. E aí é pra vida agora. Falando em energia, a constelação xamânica ela tem tudo a ver com energia. A diferença da constelação familiar tradicional para a xamânica é o campo de energia que os xamãs percebem com uma sutileza muito grande, muito grande. Quando a Bárbara não acreditava em energia, tinha os cristais lá no consultório. Eu falei assim: lava a mão até para tirar resíduo de creme, essas coisas. E aí eu pedi para que segurassem no cristal. E aí o cristal ficou engordurado. Ela falou assim: nossa, a materialização da energia. Pois é. Então não era o creme, porque a mão estava limpinha, era a energia ali, né? Então quando um cristal, ó, dica, nem vou dar curso de cristal essa agora, por agora. Mas quando um cristal tá engordurado, é água e detergente, tá? Tem alguns que não pode lavar, porque aí corrói e tal. Mas em geral, água e detergente para tirar mesmo, né? Bom, a Bárbara vai falar um pouquinho sobre o Bert Hellinger da constelação xamânica, depois eu vou falar algumas outras coisinhas. E lembrando que essas lives, hoje excepcionalmente no feriado, mas vai acontecer quarta, meio-dia, sexta às 18 horas, tá? Que a gente vai conversar sobre as constelações xamânicas. Vamos lá, Bárbara, se você quiser falar um pouquinho do Bert Hellinger, do nosso grande xamã querido vovô Bert. Acho muito suspeita de falar do Bert, porque eu estudo ele há muito tempo, acabei virando uma pesquisadora sobre a história dele de vida, a biografia dele. E antes dele morrer, ele escreveu um livro contando a própria história de vida. E aí, para quem quiser saber melhor, leiam este livro, porque é onde ele traz, ele conta através dele mesmo a vida dele inteira, gente, desde ele criança, todos os processos que ele viveu, a guerra, a saída da guerra. Ele conta sobre a relação com a mãe que ele tinha com o pai, como ele se casou pela primeira vez, como ele se separou, quando ele encontrou a Sophie, que é um divisor de águas na vida dele. Graças a esse grande encontro, as constelações são o que são hoje. Com a Sophie, ele trouxe as novas constelações familiares,
porque a Sophie já era uma pessoa estudada nesse quesito de energia, de medicina integrativa. Ela tem um trabalho chamado Cosmic Power, que é a nossa conexão com a energia maior. E o Bert não tinha esse olhar, até porque ele era padre, antes de ser um terapeuta. E nos seminários da Sophie, o Bert participou de 6 seminários dela, e ele começou a mudar a percepção dele para as constelações familiares, ao que lhe deu o nome de Novas Constelações, o movimento do espírito. E esse grande movimento do espírito, ele explica para nós que é a grande alma, que todos somos de verdade um único ser, viemos todos da mesma grande fonte. Então, é um despertar das novas constelações para a clássica, que foi onde ele começou, que é uma mudança absurda de paradigma. Muitas pessoas não sabem sobre isso porque elas não pesquisam, elas ficam só ouvindo aquilo que dizem e não vão na fonte. Então, gente, vão na fonte, porque lá vocês vão ter todos os caminhos sobre o Bert Hellinger. E cada vez que eu leio sobre o Bert, eu me encanto mais ainda. Ele escreveu mais de 103 livros, gente, de autoria dele, de reflexões, de meditação, fora os livros que foram escritos por pessoas que transcreveram os workshops deles, que é o que de fato trouxe o Bert num movimento mundial. E dentro desse lugar do Bert e da Sophie, eles foram transcendendo muitos portais, tanto de uma forma onde a constelação criou um novo rumo e um novo caminho, quanto a Sophie, quando o Bert desencarnou, ela escreveu um livro que chama Em Memória. Não sei se dá para ver. É esse livro aqui, ó. É um livro Esse, lindo, que ela conta, gente, coisas lindas que eu nunca vi em lugar nenhum sobre ela e o Bert. De o Bert falar que o quanto ele achou que não fosse viver tanto tempo e que conhecer a Sophie fez ele querer viver mais tempo. Então é lindo demais. E dentro deste livro existe um depoimento, são cartas de pessoas que conviveram com o Bert. Uma delas é a moça que fazia a tradução para o espanhol. Ela chama Úrsula Stutz. E ela conta uma passagem do Bert com um grande amigo xamã que ele tinha, que se chama Tata. É um xamã mexicano, aonde ele tinha uma conexão profunda. Ela fala no livro, aqui nessa transcrição dessa carta para a Sophie, que eles eram grandes amigos, como se fossem melhores amigos. E o Bert sempre estava junto com esse Tata. E até ele tomou uma bronca desse xamã, porque o xamã perguntou: Você fez a sua lição de casa? Ele falou: Ainda não fiz a lição de casa. E qual era a lição de casa? Tá sempre com a mão na terra. E ele fala: Preciso fazer minha lição de casa. E aí abriu, como a Elaine sempre fala do xamanismo, que ela tem esse olhar mais profundo, ela pratica bastante isso. Eu falei, Elaine, existe uma junção do Bert com o xamanismo. E aí a gente falou, uau, a gente pode criar alguma coisa para trazer para as pessoas essa informação, porque senão fica muita ponta solta. Então, essa é a conexão do Bert com o xamanismo então, mesmo, tá? Ele pedi para você vivia mostrar. aquilo. Tô pedindo para você mostrar de novo a capa do livro. Chama Em Gente, ele é Memória. lindo demais. Eu leio e eu choro toda vez. Em Memória. Escrito pela É, Sophie Hellinger. Tá? é. É Ele é esse livro que lindo, a gente. Teresa perguntou. Interessante, assim, né? Quando eu constelo há 18 anos aproximadamente, e a minha formação de base é em neurociência de trauma. E aí, quando eu assisti os seminários do Bert Hellinger, eu falei assim, mas isso é neurociência. Isso é neurociência. Olha ele com o xamã. E aí a gente vê fotos do Bert Hellinger abraçado lá com o Peter Levine, que é o pai da neurociência de trauma. É outro nível de cura, ó, como a Ana Uhum. Teresa está falando. Quer dizer, o Bert Hellinger, ele fazia algo tão profundo e que as pessoas não se deram conta, deram conta e ficaram muitas vezes no raso, né? Quando a gente entra numa constelação xamânica, aqui tem uma roda de cura xamânica. Aqui são 36 pedras que a gente É vai, lindo. vai trabalhar. Os elementos. Nessas pedras, tem ali os bloqueios de cada um. Então, é um mergulho no inconsciente pessoal, muito além do inconsciente coletivo. E essa constelação, a constelação xamânica, ela traz o que é diferente? Em primeiro lugar, eu nem acho que é diferente. Eu acho que é diferente da superficialidade da constelação que praticam por aí. Porque ambas acreditam numa força maior, nesse cosmic power que a Sophie Hellinger fala. Ambos acreditam na força do espírito.
Mas não é só isso. Quando uma pessoa está doente, por exemplo, e vem constelar uma doença, não tem aquele olhar assim, ai, vamos supor, tá cega. Ah, o que que você não quer ver? Na constelação xamânica, não. Por que que você precisa desenvolver outras formas de olhar? Então é um olhar amoroso, e o Bert Hellinger sempre foi muito amoroso nas constelações dele. Então sai daquele olhar de julgamento, o que, que você não quer ver, sai da condição de vítima e passa a condição de aprendiz, assim, o que, que eu preciso aprender, esse novo olhar, essa nova forma de olhar, será que eu preciso desenvolver mais a minha intuição, outras formas de olhar isso, né? Só que Bert Hellinger tem uma frase, quem julga, acusa Deus. Então, isso já é muito antigo no Bert. Não é uma constelação xamânica que está trazendo uma piração, digamos assim, de que, vocês estão inventando, nós estamos ligados. As pessoas falam assim, nossa, constelação segundo Bert Hellinger. Aí eu penso assim, qual Bert Hellinger que essa pessoa está falando, né? Se você for olhar o Bert Hellinger na fonte, como a Bárbara falou, é esse Bert maravilhoso que não julga. Então a constelação xamânica é tudo isso, é Bert Hellinger. Ao passo que quando as pessoas, quem conheceu o Bert Hellinger pessoalmente, e nos seminários dele, ele constelava, chamava as pessoas ali na hora, constelava, pegava o microfone e explicava aquela constelação. Então, aquelas falas eram para aquela família, para aquela pessoa, para aquela situação. E aí as pessoas pegaram essas frases, decoraram, e as falas, e não é assim. O campo xamânico, o campo da constelação, ele é intuitivo. O Bert era totalmente intuitivo. Eu lembro uma vez, num grupo de consteladores, que ele constelou, e aí um terapeuta levantou a mão e falou assim: mas como é que o senhor sabe aquilo lá que o senhor falou? Não lembro o que que era, né? Aquilo que o senhor falou. Ele falou assim: eu não sei. Eu ouvi, eu intuí, ele sentiu. Então, quando as pessoas decoram, constelação segundo Bert Hellinger, aquela coisa engessada, porque mãe tá ligado a isso, pai tá ligado a isso, a pessoa se desconectou do campo. Ela não tá Ela tá fazendo. na mente, né? Ela não tá na alma. O Bert falava muito isso, né? Aquele que quer entender a constelação, ele não vai sentir o que é a constelação. Exatamente. Exatamente. E é isso que a constelação xamânica traz, esse sentir, mas é isso muito mais. É como se fosse uma cartilha, ó, o xamã vai entrar, vai defumar todo mundo vai se limpar das energias do mundo externo, vai se conectar com o mundo interno aqui. Então, é uma cartilha de como sair do mental e entrar na energia. É isso, é essa a diferença. Tô falando muito, deixa a Bárbara falar um pouco. Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque se a gente for pensar assim, qual é a semelhança entre o xamanismo e a filosofia sistêmica, né? Para mim, ambas são filosofias de vida. O xamanismo, ele é algo que tem mais de 40 mil anos, para quem não sabe. E o que trabalha o xamanismo? Trabalha a existência humana dentro da nossa mãe terra. Então, é ancestral. E o que a constelação trabalha é a ancestralidade. Então, ambos trabalham a psicogenealogia, um da forma natural, que é a natureza, a observação da vida na natureza, as árvores, os índios, os nativos, né? E o Bert trabalha a mesma fonte. A gente sempre vai nas constelações na ancestralidade. Já não fomos para quantos lugares que tinha a sétima geração, oitava geração, e o quanto mais tem lá atrás. Então é uma sincronicidade muito grande. Que eu vejo que nisso, o Bert, quando começou a ter contato com esses povos nativos, porque ele foi ter esse contato aqui na América do Norte, né? América do Norte, na América do Sul, que foi no México, que foi no Brasil. Ele chegou, teve uma passagem muito bonita do Bert também, com os índios brasileiros no Amazonas. Ele foi conhecer uma tribo, eu não lembro o nome da tribo agora. Ele até recebeu um cocar, foi ele e a Sophie. E aí ele pergunta assim para os índios: o que os homens brancos fizeram de ruim para eles, né? E simplesmente o pajé responde assim: os homens brancos utilizam da nossa medicina para fazer mal às pessoas, que é o tabaco, né? Que são as raízes das árvores.
E aí o Bert diz a seguinte frase, em nome dos homens brancos: eu sinto muito pelo que fizemos com vocês. Ai, até doeu isso aqui. Não é? Isso é lindo, gente. Quem já viu constelação que tem índios, que tem nativos, que tem. Vamos pegar os povos mais antigos, existe uma dor muito grande por conta disso. E aí, quando você vê numa constelação de ordem mundial, que muitas gente vai para esse lugar, né, Elaine? Vai, amplia, né, para algo maior, a gente percebe isso. A gente percebe a dor que foi causada e depois o movimento de reconciliação, onde um entende o que fez o mal e o outro aceita e concorda e perdoa, é um movimento lindo que contribui para o mundo. O Bert terminou a vida dele falando que as constelações não eram um trabalho terapêutico, e sim uma ajuda para a vida. Ela estava a serviço da paz mundial. Eu arrepiei Isso, agora. Esse é o Bert, esse é o trabalho da paz mundial. O que é o xamanismo? A mesma coisa. a Te mesma conecta coisa. com a sua essência, com o seu ser natural. Da terra a gente veio, para a terra a gente volta. Quer força maior que essa? Não tem. Exatamente. E assim, lembrando que, por exemplo, hoje em dia tem, acredito que, claro que não são todos os lugares aqui com muitos parênteses, com muitas aspas, né? É como se, por exemplo, usassem as medicinas, né? A ayahuasca, os Uhum. instrumentos, tal, de garrafada. Ah, leva a sua garrafa de ayahuasca lá e toma, e aí a pessoa começa a trazer tudo que tá lá no inconsciente e ela não dá conta de processar. E não era isso que os pajés faziam. Não tinha outro instrumento de expansão da consciência. Talvez não tivesse meditação, com exceção dos índios Hopi, que são muito ligados aos monges tibetanos. Os índios Hopi nos Estados Unidos, eles têm uma prática de meditação, então acredita-se que essa prática seja muito antiga. Mas os que não tinham, por exemplo, usavam a medicina, usavam, por exemplo, as raízes, expansão da consciência. Mas o pajé, ele dava um pouquinho ali para a pessoa e estava junto e tudo que vinha, tudo que emergia, ele trabalhava, ele constelava. A gente pode usar esse termo hoje. Sim. E não é assim, simplesmente trazer as informações, você passa mal, fica lá vomitando. Não é nada disso. Então, a gente aqui não está pregando de jeito nenhum um xamanismo desse tipo. Não é isso que a gente deseja, nem o que a gente quer. E sim usar o conhecimento com sabedoria. Né? Então, foi o que o Bert fez. Ele em nenhum momento ficava lá pregando o uso das medicinas de uma forma, sei lá, que nome dá, aleatória ou Sim. irresponsável, digamos assim. Não é, ó, a Mônica está falando, a comercialização e a apropriação dos saberes. Uhum. É realmente um grande problema. Né? E não era isso. Então a gente está aqui com muito cuidado para dizer que não é isso que a gente quer, e nem isso que a gente faz, e nem isso que a gente deseja. Muito pelo contrário. É usar o conhecimento xamânico para trazer o autoconhecimento. E uma coisa que a constelação xamânica traz, diferente da constelação tradicional, ou acredito que as coisas também vão se modificando. O próprio Bert Hellinger, ao longo aí desses, sei lá quantos anos que ele constelou, 30 anos, não sei, só fazer as contas. Acho A que mais. constelação, mas a constelação dele foi mudando ao longo do tempo, foi amadurecendo, foi evoluindo. E a mesma coisa hoje. Hoje, por exemplo, eu trago na constelação o aprendizado e o propósito encarnatório. Se não houver isso, a pessoa fica só na dor. Mas isso é algo que eu trago agora. E não era no começo isso assim para mim. Então, mas isso de onde eu tirei isso? Xamanismo. E é o que o Bert fazia. Né? Então ele trazia esse aprendizado, porque senão a pessoa ficava só na dor. Ah, então tal ancestral que passou pela guerra e sofre. Gente, ninguém aqui está procurando vítimas, porque elas não existem. Né? Todos nós somos corresponsáveis por tudo que acontece com a gente. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo. Absolutamente tudo. Ninguém aqui é vítima. São quase 50 anos. Ele começou com 46, ele faleceu com 93. Nós. Pois é. E, gente, morreu constelando a mãe. É isso, eu adoro Passou a isso. Assim, vida constelando a mãe. então, eu não sei de onde as pessoas tiram, né? Do tipo assim, só pode constelar um assunto uma vez. Bert Helling constelou a mãe dele, que ele tinha problema com a mãe, centenas de milhares de vezes até ele morrer. E falou, pô. Aí falou assim, não pode constelar a criança. Aí eu mostro fotos do Bert Helling com um monte de toquinho lá no palco constelando. Uhum. Então, assim,
é melhor ir na fonte, gente. Não esse negócio de ouvir falar, a gente só toma muito cuidado. Uhum. Ainda Muito mais cuidado. agora, né? É, a internet colocou cheios de autoridades, né? Então não é porque tá na internet que a pessoa é autoridade no É. assunto. Sim, especialista em Google, pós-graduado em Facebook, especialista em Instagram. Cuidado, você toma muito cuidado É. com isso mesmo. Bom, e eu tenho um convite às pessoas para um curso que eu e a Bárbara vamos dar sobre constelação xamânica. Nós vamos falar mais sobre o xamanismo amanhã, às 18 horas, na próxima quarta, ao meio-dia, na próxima sexta também às 18, mas nos dias 15 e 16 de junho, aula teórica online e prática da roda de cura online também. E no dia 30, para quem estiver em São Paulo, então para quem já estiver longe, já quiser reservar aqui a vaga para presencial, vai ser uma prática em grupo em São Paulo. Tá? Na prática em grupo, ela é um pouco, ela vai trabalhar também todos. Esse cara aqui é o espaço de uma pedra. Cada pedra traz um tipo de bloqueio, seja ele interno, seja ele ligado à ancestralidade, seja ligado ao caminho da vida, ao caminho espiritual, às doenças, a parte que você não está aterrada, as emoções, ou se você está com uma depressão, você precisa do elemento fogo, enfim. Cada parte dessa roda também vai estar lá no chão, nas pedras, mas vai ter uma parte que só dá para fazer presencial. Por exemplo, a defumação, o toque daquele tambor que vai. Às vezes a pessoa está bloqueada numa dor. Já aconteceu assim, da pessoa não. O campo não abre, o campo não abre, o campo não abre. Pega a maraca, essa não é a maraca, esse é um outro instrumento, e só a vibração ali no cardíaco já vai ajudando a pessoa a abrir e as informações começam a vir. Olha que coisa mais linda. Então, essa é a parte presencial. Então, recapitulando, nos dias 15 e 16 de junho, são 12 horas de curso, mais no dia 30, mais 6 horas, um total de 18 horas de curso, teoria e prática. As pessoas, esse curso também vai ficar gravado e as pessoas terão acesso a esse curso por um ano lá na plataforma. Então, além de assistir ao vivo, participar com a gente, tem acesso também durante um ano e 6 meses de acesso ao nosso WhatsApp para tirar dúvidas, né? E para quem se inscrever hoje, como que eu me inscrevo? No link, lá na bio do meu Instagram, assim que acabar a live, tem lá o link de inscrição, tem o link do meu WhatsApp. E para quem se inscrever hoje, vai ganhar um livro de constelação curativa, escrito por mim, sobre essa nova forma de constelar, usando a neurociência, usando a astrologia, usando o xamanismo. É um livro que foi escrito com muito amor e muito carinho. Então, quem se inscrever hoje também ganha o livro, tá? Gratuitamente hoje. Aí estão perguntando se o curso é gratuito. Ih, meu filho. Não, querida, olha, é o nosso ganha-pão, sabe? Muitos anos de estudo. O curso, ele tá em 12 parcelas de R$ 100. Se você... Ó, mais barato que um jantar. Quanto você Hoje gasta em no dia é Quanto gasta no McDonald's? Sei lá, quanto tá um lanche lá? 30, 40 50 reais. Se você. o combo. Você acha que 30? Já foi o tempo do Já foi. McDonald's, custa R$ 30. E é horrível, por sinal, não recomendo. Não, assim, 12 parcelas de R$ 100, ou para quem fizer inscrição com pagamento à vista, tem um desconto aí de um pouco mais de R$ 200 de desconto. Tá? Tem material didático. Deixa eu pegar a apostila, peraí, que eu não trouxe aqui para Gente, mim. tá linda a apostila. Elaine, ela que monta a apostila. Ela tem um. Ela coloca tanta alma nas coisas que ela faz, que pra quem conhece ela, eu sou suspeita de falar, né? Além de ser minha professora, ela tem todo um olhar mais profundo, uma conexão do divino mesmo, eu vejo. Olha que coisa mais linda. Esse aqui, ó, vocês vão receber em e-book, né? A apostila aqui. São 13 capítulos. A gente vai falar muita coisa aqui. Então, todo conhecimento, aqui só que eu imprimi, né?
todo o conhecimento da constelação xamânica tem aqui no e-book que vocês vão receber. A explicação de cada roda, de cada pedra da roda, de como funciona. E a gente vai conversar mais sobre isso ao longo das lives, certo? Vamos falar mais de xamanismo? Vocês têm dúvidas? Perguntas? Ninguém tem pergunta? Ou se quiser saber sobre o curso, né? Se a pessoa é constelador, se a pessoa não é, ou se a pessoa já trabalha com xamanismo. Muita gente trabalha com o xamanismo e fica meio, né? Como agregar a constelação no trabalho xamânico, É que é o que a lindo, gente vai demonstrar no curso. é lindo. É uma constelação que vai para um outro nível, né? Existe, já aconteceu assim, de eu abrir uma constelação de uma pessoa e o campo não flui, o campo não ia, o campo não ia. Eu falei assim, é só o xamânico que vai resolver isso. Aí eu usei aqui a geometria sagrada, testei no relógio radiestésico e realmente só no xamânico, porque eram bloqueios que ficaram gravados. Então, olha só, deixa eu tentar dar um exemplo. Vamos supor que tem uma pessoa que ela tenha lá um bloqueio no modo de ser dela hoje, que está ligado a uma guerra ancestral. Aí numa constelação a gente vai trabalhar essa guerra, vai promover a desidentificação psíquica e emocional. Tá, resolveu? Em parte. Por que não resolveu tudo? Porque dependendo de quantas formas essa pessoa viveu essa dor dessa guerra, da genética, da resiliência, de quantos traumas ela já tinha acumulado ao longo da existência dela, ela grava no corpo mental dela, no corpo emocional também, um jeito de viver, um bloqueio. Seja uma pessoa reativa, seja uma pessoa que se fecha, que não se abre para o mundo. E onde a gente consegue enxergar os tipos de bloqueio e quais são os bloqueios? Na roda de cura xamânica. Então, tinha a constelação que eu precisei abrir a roda para enxergar qual tipo de bloqueio. Se ela bloqueou no mental, se ela bloqueou no emocional, se ela bloqueou o físico, se ela travou as emoções dela, por que ela travou ali, o que a gente faz para desbloquear. É esse o pulo do gato da constelação xamânica. Ela vai neste aspecto. Sábado, vou reiterar o convite que eu fiz lá no começo. Sábado vai ter uma constelação depois de amanhã. Vai ser pelo Zoom, online. Só me mandar um oi, que eu inscrevo, gratuito para assistir, para participar. A gente vai fazer uma constelação xamânica no sábado às 14 horas. Sábado agora. Por quê? Porque é uma pessoa que eu já constelei várias vezes. Ela melhora, mas aí ela trava na mesma emoção. O que acontece? Tá gravado no corpo emocional dela ou no corpo mental alguma dor que por outras técnicas de constelação, e não só constelação, ela faz terapia cognitivo comportamental. Não é uma pessoa que tá a esmo aí sem se cuidar, não. Ela continua travada e eu preciso descobrir aonde. Então é a roda de cura que vai me mostrar isso. Tá? Então, quem quiser assistir, é gratuito para assistir sábado. Me manda um oi. O meu Instagram tá no link lá na bio, tá? Olha, Vamos ler as perguntas? eu vou responder aqui, que foi perguntado onde começou o xamanismo. E uma moça falando que é reikiana, a Fabiana, e é também consteladora, e a Mônica falando, não sei se é uma pergunta, uma afirmação, que precisa ser um xamã. Gente, xamanismo, o estudo que eu fiz, onde eu conheci o xamanismo? Eu conheci com Gaspareto. Todo mundo ouviu falar no Gaspareto, né, minha gente? Gaspareto que falou que rasgou o CRP dele. Eu participei de vários cursos com o Gaspareto, na mesma época que eu conheci a Elaine até, quando eu estava transitando de carreira, e lá eu conheci o xamanismo com ele. E aí me ampliou de eu querer saber mais sobre isso. Porque o Gaspareto utilizava no que ele ensinava o xamanismo um pouco. Ele utilizava animal de poder, fractal de alma. Então eu conheci com o Gaspareto. E aí eu comecei a estudar com o Samuel Souza, que é o precursor do xamanismo aqui. Ele e todos os outros que eu acompanho. Então, o que ele fala? Que o xamanismo, ele tem uma ideia de uns 40 mil anos,
e que os neandertais já trabalhavam com isso, já eram xamãs. Então, o que é um xamã? É alguém que tem, de repente, uma conexão maior com algo maior, que está lá intuído a fazer a cura para aquelas pessoas que tinham alguma questão nas suas tribos. Disso foi se passando até os dias de hoje. Então, meio que claro que se perde um pouco, né? Como a Elaine falou, não usa toda hora uma medicina com alguém. E o Peter Levine também, Elaine, quando ele começou a estudar a SE, que é o que você trabalha, a experiência somática, ele foi também em tribos xamânicas para entender sobre o trauma. Então, olha que louco. Um neurocientista, ele era psicólogo, eu acho, né? Ele foi buscar convivendo com tribos xamânicas para saber como era feita a cura. E aí ele pôde entender a questão que a Elaine está trazendo, que é a vibração, que é o toque do tambor, que é a dança. Então o Peter falava assim, que para os xamãs, para os nativos, é como se o corpo tivesse, a alma estivesse fora do corpo. Então, com os rituais xamânicos, o corpo recebia a alma de volta. E é o que a constelação faz, o que o Peter Levine trouxe na SE. Então, vejam isso. E não precisa ser xamã para isso. O Samuel Souza fala algo muito interessante que é assim, ó. Todos nós somos xamãs de nós mesmos. Então, nós, se somos curadores, enquanto um facilitador, enquanto um terapeuta, enquanto um buscador, um reikiano, por exemplo, um reikiano ele está na conexão total. Se for pegar a Cosmic Power da Sophie, gente, é a mesma energia. É canalização da força cósmica, que é o reiki também. Eu Então, nunca tudo está interconectado. O meu caminho no xamanismo foi um pouco diferente. O meu curso de xamanismo foi com a Mônica de Medeiros, Ah, da Casa do Consolador. Então foi com ela que eu aprendi o xamanismo. Xamanismo, silks dos índios americanos, silks Dakota. Então é de lá que eu trago os conhecimentos do xamanismo que a Mônica canalizou também, né? Então não foi assim, ela não foi numa tribo, ela simplesmente recebeu as informações e traduziu isso em cursos. Então meu conhecimento de xamanismo vem daí. Aí tem uma outra pergunta, você quer responder, da é. Fabiana? Da Fabiana já. Ela quer participar da constelação, é para você. Ela está perguntando quanto custa a constelação xamânica. É que eu sou consteladora, porém estou conhecendo o xamanismo. É. Sei que... Tá. Uma dúvida recorrente, eu sempre vou... Precisa ser xamã, já respondeu. É. Então, Ana, que quer participar, me manda um oi no WhatsApp. Fabiana. Aí tem a Fabiana aqui, também quero participar. Me manda um oi no É. WhatsApp para eu te inscrever. O link do meu WhatsApp está na bio para participar. Aí aqui, Mulheres Conectadas tem a ver com espiritismo. Não, não tem a ver. Xamanismo não tem a ver com Nem a espiritismo, mas porque constelação. nem a constelação. Por que não tem a ver? Porque o codificador do espiritismo, Allan Kardec, que época que ele é? 1800 e pouco? Acho que 1881, 82. Olha, isso que eu fiquei 20 anos no espiritismo, não lembro agora a data certa. O xamanismo, quantos anos tem o xamanismo? 40 mil, mais ou menos. 40 mil anos. Outro dia assistindo um documentário no Discovery, aqueles dias você não tá fazendo nada, você tá assistindo um documentário, assim, né? Aquelas sessão de nada na vida, assim, para descansar a cabeça. E aí tinha uma tribo americana nesse documentário que os índios daquela tribo, os remanescentes, obviamente, eles pegavam ali objetos que eram sagrados para eles, sejam penas, enfim, levavam até a tribo vizinha e pediam perdão pelas guerras que os ancestrais deles tinham feito. Isso, a hora que eu vi isso, desse documentário, falando desse hábito indígena, eu falei, isso é constelação. Eu sinto muito se o meu ancestral destruiu o seu, sinto muito pela dor. Isso é constelação. Então, assistindo um documentário, eu falei assim, nossa, os índios já faziam constelação. Sim, já faziam constelação. Né? Se você quiser perguntar um pouco mais sobre a dúvida que surgiu em relação ao espiritismo, né, para a gente poder esclarecer. Ana Tereza pergunta se a gente utiliza registros acásticos. Ah, Ana,
Porque se você for Toda. pegar até o espiritismo, por exemplo, a gente o que acontece que é uma diferença é que se confunde com incorporação. A gente não incorpora nada nem ninguém numa sessão de constelação, nem individual, nem em grupo, não há uma questão de incorporação. Então é um outro nível. A constelação e o xamanismo trabalham na alma do indivíduo, como eu falei um pouco lá atrás, né, que o Peter Levine percebeu nas tribos xamãs que a alma estava fora do corpo quando aconteceu algum trauma. Então, O que a constelação ela vai na alma de um grupo, na grande alma, no grande espírito. A incorporação é uma coisa completamente diferente. Então, não tem a ver com espiritismo, tem a ver com espiritualidade, que é completamente diferente. E os registros acásticos, quando a gente entra numa constelação que o campo morfogenético, né, que é o campo das constelações, traz as informações para nós, seja da minha mãe e do meu pai, ou da minha tataravó, ou da minha tribo Silks, da onde está vindo isso? Dos meus registros acásticos. Esses nomes, inconsciente coletivo, campo morfogenético, é tudo a mesma coisa. Eu chamo de grande nuvem do iCloud. Então, a isso? grande nuvem está tudo lá registrado. Tudo que você Só se juntam os viveu, nomes, né? para onde vão meus pensamentos, meus sentimentos, minhas dores? Elas ficam armazenadas num campo de informações. As dores que os meus ancestrais viveram também ficam armazenadas num campo de informações, numa nuvem, né? Digamos assim, no registro acástico. Então, qualquer constelação, desde que ela seja bem feita, ela vai acessar o registro acástico. Se ela estiver acessando ali o mental, aí já não é a mesma coisa. Então, tem gente que confunde assim, né? A pessoa sente lá o avô. Nossa, mas é o espírito do avô? Não, é a memória, é o registro de informações. No xamanismo tem aquilo que a gente chama de, que eles chamam de alma, entre aspas, da família. Então, de onde a família começou, a origem dela, existe um respeito aos anciões, Uhum. aos ancestrais, a sabedoria ancestral. Então, o que eles chamam de espíritos da família, mas não é espírito, é o termo, né? Tanto é que o Bert Hellinger, ele, no começo, ele falava de constelação da alma e constelação do espírito. E ele começou a mudar esse termo, porque as pessoas começavam a ficar viajando na maionese, achando que tinha algo a ver com espiritismo, com espírito. Não, mas é o movimento do espírito, é o movimento interno, é o movimento do eu, e às vezes não é uma questão ancestral, é você que está bloqueado nesta dor. E este bloqueio se liga numa dor ancestral. É isso que a constelação vai trabalhar. Essa desidentificação tem tudo a ver com a gente. Porque senão é muito fácil. Ah, meu avô fez guerra, a culpa dele. Eu sou aqui bela e formosa, não tenho responsabilidade de nada, né? Então, o movimento de alma, né, quando a gente traz as falas, e o movimento do espírito é quando não trazia as falas. Isso ainda era difícil para as pessoas. Agora a Sophie está trazendo isso de uma forma mais. Não é palpável a palavra. Ela tem um outro tipo de explicação. Ela consegue dar um embasamento científico. Ela vai falar, por exemplo, do convivência do Bert Hellinger com o pai da. Gente, fugiu o nome dele. Que faz os dobramentos. Fugiu, me ajuda. Não Fugiu tô, totalmente. não na minha cabeça também. Um americano, Erickson. Não sei o que lá, Erickson. Esqueci. Milton Erickson, mas hoje Milton tá morto. Erickson. Tá morto. Tá morto. Com Milton Erickson. Que ele promove esse desdobramento do campo inconsciente, que são as memórias de si mesmo. As memórias estão lá armazenadas. Né? Então, não é nada sobrenatural. É sobre a expansão da consciência. Então, tem Uhum. gente que acha que os pensamentos estão desconectados de quem pensou. Não, tá ligado. Então, tem gente que você chega perto e se sente mal perto daquela pessoa. Por quê? Porque os pensamentos dela são tão pesados, ela tem pensamentos de raiva, de medo, de não sei o quê, de inveja, né? Que não precisa ser nada, nem chamando nada disso, para você sentir isso. E é isso que a constelação traz de uma forma mais como se colocasse um holofote, uma fotografia. Não, não é da apometria, não. Eu prefiro desdobrar com a apometria. Dúvidas?
dúvidas, dúvidas, dúvidas. A gente vai dar quase 1 hora aqui. A Sofia fala uma coisa interessante, que ela fala sobre... Ela é pesquisadora da epigenética, que hoje não é nada mais assim tão impossível de se escutar. E ela tá nesse movimento aí da epigenética, porque tudo agora é a ciência, a gente precisa trazer... O Bert não ligava muito quando ele começou, ele falava, não importa o que acontece, só importa que dá certo. Aí ele conheceu o Rupert Sheldrake, aí ele começou a dar um pouco mais de olhar para isso, e aí ele conheceu a Sophie, que já era uma mulher que estava fazendo a pesquisa da epigenética, e ela fala a seguinte coisa: o Bert já trazia, através das constelações, o movimento que hoje a epigenética explica. Então, realmente, o Bert era um homem muito à frente ao tempo, muito conectado com a ancestralidade, por isso eu vejo tanta conexão com o xamanismo que ele tinha. Porque são movimentos muito pares, né? Pra mim, ele era um xamã aquilo, Bert. Ele era, não, com certeza. Ele era. Tá fazendo festa lá no céu, que olha, ele é maravilhoso. E assim, a epigenética, eu sou bióloga de formação, né? A Meire tá aqui, ó, que estudou comigo na biologia lá na USP, ó. Ah, achei aqui no livro. E assim, tinha lá na célula o que o pessoal chamava de DNA lixo. Ninguém sabia para que servia. Ah, DNA lixo, não serve para nada. Não, agora a gente entende. Tem até uma médica, Eleanor Luzes, psiquiatra, que tem um vídeo dela no TEDx, onde ela explica que o que aquela criança recebe no útero de pensamentos e sentimentos da mãe imprintam o DNA. Então quer dizer que muitas emoções que a gente vive marcam as nossas células, marcam o nosso DNA. E se marcar uma célula sexual, isso pode ser transmitido ainda geneticamente. É a epigenética. São informações que são vividas e que a gente muda o nosso modo de... Se a gente muda no aqui e agora, por que a gente não pode transformar também e levar isso para um mundo melhor? Então, se eu recebi uma informação de uma guerra ancestral, por que eu não posso trazer também um novo olhar e dizer para os meus ancestrais? Eu sinto muito, mas me vejam com bons olhos se a partir de agora eu faço diferente. E vocês também podem se desconectar dessa dor e viver diferente a partir de agora, aonde quer que vocês estejam. Então, a epigenética, que é estudada, muito estudada por Bruce Lipton, que é um biólogo americano. Ele é maravilhoso. Ele tem um livro que chama Biologia da Crença. Significa o que, não crença religiosa. O que a gente acredita, a gente vive. A gente muda as informações da nossa vida com o que a gente acredita. Se a gente está lá num movimento pessimista, num movimento de dor, de depressão, às vezes a gente não consegue sair sozinho. Claro que tem uma parte que somatizou, ficou química, ok. Mas se eu vou tratar, por exemplo, uma pessoa numa constelação xamânica com depressão, eu vou usar o elemento fogo, o elemento do espírito, da força, para ela sair daquele estado, para eu conseguir acessar onde está o bloqueio. E aí talvez a cura física aconteça de uma forma mais fácil e mais eficaz. Não é lindo demais isso? Lindo demais. E o próprio Bruce Lipton, ele foi uma pessoa que vivenciou, ele tinha uma depressão profunda, todo estrupiado no relacionamento que ele tinha de casamento, e ele foi a própria cobaia dele mesmo, porque foi um dos pesquisadores da clonagem de célula na época, e ele começou a perceber o quanto o ambiente que ele conviveu adoeceu ele. E aí ele começou a pesquisar, por ser biólogo, PhD em um monte de coisa, e ele transformou a própria vida dele, gente. Tô lendo um outro livro dele, chama Defeito Lua de Mel. É muito bom. E olha só. E a neurociência fala que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então a gente está lá no ambiente depressivo, no ambiente X, com pessoas, a gente vai ficando igual por uma questão neuronal, nosso cérebro se alinha àquilo, né? O elemento fogo, Ana, vai trazer a força do espírito, a energia vital. Então, se a pessoa tá sem aquela energia vital ali, ela tá desprovida ou tá com pouca energia vital, ela tende a um processo depressivo. Eu não tô falando de uma depressão química, tá? Tô falando como popularmente as pessoas chamam de depressão. Então, usar o elemento fogo na constelação xamânica vai ajudar muito
a ativar a energia da pessoa para a gente conseguir acessar o bloqueio e promover a desidentificação psíquica e emocional desse bloqueio, certo? É isso, gente. Mais perguntas, dúvidas? Não sei se eu respondi. Eu acho que a gente respondeu tudo. A apometria você falou também, né? Que a apometria também trabalha num nível espiritual, né? Então as pessoas confundem muito, né? Que são as reencarnações, personalidades. A gente já viu de tudo, né, Lance? A gente vai dar um livro aqui, uma série da Netflix, se a gente for contar tudo. No meu livro Constelação Curativa, eu falo um pouquinho da apometria, da diferença da apometria espiritual da apometria terapêutica. E eu uso, sim, a apometria terapêutica, não a apometria espiritual, na constelação, mas não na constelação xamânica. Na constelação xamânica, a gente vai usar outros instrumentos de proteção, de desdobramento e tudo mais. Né? É feita defumação? Sim, é feita defumação. Ana, você, Ana, que está lá no norte do país, você vai vir para cá para fazer a nossa. É essa Ana que eu estou pensando? Você vai vir para cá para participar do curso presencialmente aqui em São Paulo no dia 30 de junho? Lembrando que 15 e 16 é a parte teórica, tem que fazer também, só que essa vai ser online. Bom, pessoal, a gente fica à disposição. Ah, você está em São Paulo? Perfeito, olha só. Então, eu aguardo o chamado de vocês. Acredito. Qualquer dúvida também, pode entrar em contato, né? A Elaine responde. A Bárbara também. Eu também posso responder. Fiquem à vontade, tá? Responderia o que Bem-vindos. vocês perguntarem. Então, para quem se inscrever hoje no curso, ainda vai ganhar o livro Constelação Curativa, tá bom? Gratidão, pessoal. A gente se vê amanhã, sexta-feira, às 18 horas. Nós vamos falar mais sobre constelação xamânica. Gratidão, Ana Tereza, por você estar aqui, por todas as pessoas, super bem-vindos. É muito bom quando a gente consegue ter um lugar para falar um pouquinho do que toca o nosso coração, tá? Mandem perguntas, pode mandar no direct, pode mandar no nosso Instagram, pode mandar no WhatsApp, tá bom? Lembrando que essa promoção do livro vai até hoje. Ai, deixa eu falar uma coisa antes, que agora que eu lembrei. Terça tem o podcast A Fila Anda, e na terça-feira que vem eu vou falar sobre as constelações. E qual é o tema que eu vou puxar? Constelações são perigosas? Então, quem é constelador, quem quiser saber mais, terça-feira ao meio-dia, a fila Constelações são anda. perigosas? Perigosas? Né? Vamos Sim ou defender não? a classe, né, minha gente? Gratidão. Obrigada aí, tem algumas pessoas que mandaram parabéns pelo conteúdo, eu fico muito feliz. Né? A internet serve para isso também, não só para dancinha. Sim, para ajudar, né? E aí vocês podem mandar. A gente vai, como vai fazer outras lives, vão colocando o que vocês querem saber sobre isso, né? Isso. O que a gente não falou, curiosidades que ficaram em aberto, o que for, tá, gente? Toda dúvida e pergunta são sempre muito bem-vindas. E quem fizer Olha, o curso vai ser um prazer enorme estar com vocês. Eu tô na fase de atravessar a porta, né? Faço 50, agora o mês que vem eu tô atravessando tudo que é porta. Então vai ser um enorme prazer atravessar essa porta com vocês também. portal. Eu vou só Portal, portal. Porta é ótimo, encerrar né? aqui com uma foto de uma roda de Ai, que lindo. cura lá dos índios Silks. São 2 círculos aqui. É, a gente vai contar para vocês que tribo é essa lá no curso. É isso. Vamos deixar a curiosidade aí, Elaine, aberta Lá para no eles. curso vai ter uma receita de um doce que esses índios comiam em torno da fogueira para passar o conhecimento para os mais novos. É uma receita. Dá vontade de chorar já. Dá. Ai, Senhor, eu sou muito chorona. Então é isso. Gratidão a todos. A gente se vê amanhã às 18 horas. E quem quiser aproveitar, a promoção do livro é hoje, tá bom? Um Até beijo, mais. gente.